E tivemos neste domingo o Grande Prêmio do Canadá. E que corrida foi essa, meus amigos? Tivemos chuva antes da corrida, depois parou de chover, depois voltou a chover. Tivemos Lando Norris liderando a corrida, mas a equipe, ou não sei se foi teimosia dele, acabou errando na questão da estratégia na hora de poder parar. Tivemos drama na Ferrari, as duas Ferraris abandonou, Sérgio Pérez batendo e tivemos Max Verstappen vencendo a corrida lá no Canadá. E se vocês não assistiram a corrida ou se assistiram e quer comentar a respeito, se liga neste vídeo, pois vamos trazer um breve resumo para vocês. E vamos começar informando que tivemos chuva antes da largada. O circuito estava bem molhado, mas no momento da largada só estava pingando. E vimos que os pilotos, a grande maioria dos pilotos, iriam largar com pneus intermediários, com exceção da dupla da Haas, que largaram com pneus de chuva extrema. Na largada, George Russell largou bem, não deu chances para o Max Verstappen atacar e Sérgio Pérez caiu para a 18ª posição. Depois no replay mostraram que Pérez teve um toque com Pierre Gasly. Quem se deu bem nessa largada foi as Haas. Magnussen foi para a 7ª posição e depois ultrapassou Fernando Alonso e o Lewis Hamilton e foi para a 5ª posição. E o Nico Hülkenberg já estava na 10ª posição. Na quarta volta, só para você ter uma ideia, Kevin Magnussen estava em quarto e Nico Hülkenberg em 8º. E começou aí o drama da Ferrari. O engenheiro do Charles Leclerc informaram que eles tinham encontrado algo estranho no motor dele, mas pediu para ele continuar acelerando. Depois, Leclerc perguntou quanto tempo que ele estava perdendo nas retas e o engenheiro informou que ele estava perdendo meio segundo por volta. Na sexta volta, começamos a ver o sol lá no circuito e a chuva tinha parado. E os pneus de chuva extrema já não era tão eficiente. Na sétima volta, vimos disputa entre o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton pela 6ª posição. E na 8ª volta, Kevin Magnussen foi para os boxes para trocar os pneus de chuva para os pneus intermediários. E a equipe não estava preparada pelo pit stop e ele acabou caindo para a 13ª posição. E tivemos a informação que Daniel Ricciardo estava sendo investigado por supostamente ter queimado a largada. E Max Verstappen já estava com menos de 2 segundos de distância para o George Russell. Na 12ª volta foi a vez do Nico Hülkenberg trocar os seus pneus e na 13ª volta vimos que Daniel Ricciardo seria punido com 5 segundos por queimar a largada e Max Verstappen já estava a menos de 1 segundo para o George Russell. Na 15ª volta, Max Verstappen fica colado no Russell, mas não consegue ultrapassar, até que na 17ª volta ele acaba escapando na curva 1 e Lando Norris se aproxima. E na volta seguinte, o DRS foi liberado, então os pilotos poderiam usar a asa móvel para tentar ultrapassar. Na 20ª volta, Lando Norris consegue ultrapassar o Max Verstappen e vai para a 2ª posição e ele já começa a caça pela 1ª posição do George Russell. E na volta seguinte, Norris consegue ultrapassar o George Russell e assume a liderança da corrida. E Russell acaba até escapando e Max Verstappen ultrapassa, fazendo assim com que George Russell caia para a 3ª posição. Na 24ª volta, Lando Norris já está com mais de 7 segundos de vantagem para o Max Verstappen, até que na volta 25, Logan Sargent perde a traseira da sua Williams, roda e bate no muro. E tivemos safety car. Vários pilotos aproveitaram o safety car para ir para os boxes, menos o Lando Norris, que continuou na pista. Na outra volta, ele para, mas perde a posição para o Max Verstappen e para o George Russell, e cai para a 3ª posição. Ainda no safety car, vimos o Charles Leclerc indo para os boxes, ele coloca pneus duros e achávamos que ele ia abandonar, pois demorou para ir para a pista. E vimos que começou a chover novamente no circuito e tivemos o fim do safety car. Max Verstappen relargou muito bem, o DRS na volta 31 foi desativado e Charles Leclerc se complicou na pista, pois ele estava com pneus slicks e ele precisou voltar para os boxes e depois ainda foi ultrapassado pelos líderes e já era retardatário. Na volta 38, Max Verstappen lidera o Grande Prêmio com mais de 2 segundos de vantagem e parou de chover, e o DRS foi liberado. E
O Pierre Gasly foi o primeiro piloto a colocar pneus duros na volta 41. Na volta 42, Lando Norris acaba errando ao contornar a curva 1 e corta ele para a área de escape, mas ele não perde posição e isso seria investigado. Creio que não vai dar em nada. Na volta 43, Charles Leclerc, que já tinha tomado uma volta dos líderes da corrida, acaba abandonando o Grande Prêmio do Canadá. Na volta 44, Lewis Hamilton vai para os boxes, coloca pneus médios e volta na 10ª posição. Na volta seguinte, temos Oscar Piastri, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll indo para os boxes para trocar os pneus. E na volta 45, Max Verstappen e George Russell vão para os boxes. Max Verstappen volta para a pista com pneus médios e George Russell com pneus duros. Só que Lando Norris continuou na pista com os pneus intermediários. Até que na volta 48, Norris finalmente vai para os boxes. Ele volta quase na frente do Max Verstappen, mas o pneu dele estava frio e sem aderência, quase que ele rodou, mas pelo menos conseguiu ficar com a 2ª posição do George Russell, mas não durou muito, porque 2 voltas depois, George Russell acaba ultrapassando Lando Norris e indo para a 2ª posição. Na volta 51, George Russell acaba errando na curva 8 e Lando Norris aproveita e ultrapassa o George Russell para assumir a 2ª posição. E Max Verstappen, mesmo reclamando do seu carro, consegue abrir mais de 5 segundos de vantagem para o Lando Norris. Tudo estava tranquilo até que na volta 53 vemos o Sérgio Pérez com a sua asa traseira destruída e depois vemos Carlos Sainz e o Alexander Albon se envolvendo no acidente. Com isso tivemos um safety car e no replay mostraram que Sérgio Pérez perdeu o controle do seu carro e bateu de traseira no soft wall, só que ele conseguiu ir para os boxes e abandonou a corrida, e Carlos Sainz rodou no mesmo local que Pérez tinha rodado, e ele acabou acertando o Albon, que não tinha nada a ver com isso. Sainz e Albon acabaram abandonando a corrida também. Vimos George Russell e Lewis Hamilton indo para os boxes, só que a equipe Mercedes colocou pneus médios no carro do George Russell e no do Lewis Hamilton pneus duros. Não sabemos por que a Mercedes não colocaram pneus macios, pelo menos nos 2 carros. Na volta 59 tivemos o reinício da corrida e Max Verstappen já abre mais de 1 segundo para o Lando Norris. Na volta 62, George Russell tenta ultrapassar o Oscar Piastri, mas não consegue. Só que depois ele tentou ultrapassar novamente, os dois ficaram lado a lado na última curva e George Russell levou a pior, indo para a área de escape. E Lewis Hamilton aproveitou o momento para ultrapassar o George Russell e ir para a 4ª posição. Na volta 65, Lewis Hamilton ultrapassa o Oscar Piastri e vai para a 3ª posição. Na volta seguinte, George Russell também consegue ultrapassar o Oscar Piastri. Vimos o Yuki Tsunoda escapando na curva 8, ele acabou encostando no muro e o carro dele voltou virado para a pista e quase que tivemos uma batida em T, que é uma batida bem preocupante. E vimos o George Russell encostando no Lewis Hamilton, até que na volta 68, George Russell ultrapassa o Lewis Hamilton e vai para a 3ª posição. E com isso, tivemos o fim do Grande Prêmio do Canadá, com Max Verstappen vencendo mais uma corrida, com Lando Norris perdendo a oportunidade de estar lutando pela vitória devido a um erro de pit stop, devido a um erro de estratégia, não sabemos se foi decisão dele ou da McLaren. E também aí com as 2 Ferraris abandonando e com Sérgio Pérez abandonando também. Bom, antes de mostrarmos o resultado final desse grande prêmio, só quero lembrá-los que a loja parceira do Point F1, a Overtake Store, tem as melhores camisetas da Fórmula 1 e se vocês utilizarem o cupom Point F1, vão ganhar ainda 10% de desconto na compra dela. Então, se você gostou, quer comprar? Só clicar no link que está na descrição do vídeo para vocês adquirir sua camiseta e lá tem de outras equipes também. E agora, vamos aí com o resultado final dessa corrida. Então tivemos Max Verstappen vencendo o Grande Prêmio, com Lando Norris em 2º, George Russell em 3º, Lewis Hamilton em 4º, Oscar Piastri em 5º, Fernando Alonso em 6º, Lance Stroll em 7º, Daniel Ricciardo em 8º, Pierre Gasly em 9º e Esteban Ocon em 10º. Bom pessoal, agora a Fórmula 1 retorna daqui 2 finais de semana com o Grande Prêmio da Espanha
E eu já quero saber de vocês, o que vocês acharam do Grande Prêmio do Canadá? Foi a melhor corrida da temporada? Comentem aí embaixo. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!